Olá, então, como prometido, eu vou falar então, vou fazer algumas aulas aqui de respostas agudas e adaptações crônicas, do sistema cardiovascular ao exercício físico. Vou falar do exercício físico aeróbio e treinamento de força. E eu tinha falado com vocês que faria duas aulas, mas como elas ficariam muito longas, eu vou repartir em três. Tá? Então serão 3 vídeos para não ficarem tão pesado para vocês. Bom, então respostas e adaptações ao exercício e ao treinamento físico. Vamos lá. Primeiro falar sobre o que é agudo e crônico, né? Porque eu falo de respostas agudas e adaptações que são crônicas, são de longo prazo. O que é agudo? Tem autores que preferem chamar agudo, colocar um tempo, né? Estabelecer um tempo para o que é agudo. Por exemplo, agudo é o que acontece durante até 24 horas ou 48 horas depois de uma sessão de exercício. E crônico seria aquilo que você identifica depois de um dado tempo. Bom, estabelecer isso em relação a um tempo talvez seja muito mais uma estratégia de tentar ser didático do que de se aproximar do real, porque há coisas agudas que em pouco tempo, na casa de minutos, já volta ao basal. E há coisas que podem levar uma semana, por exemplo. Então, assim, vamos lá. Agudo, a gente entende por agudo aquilo que é efeito, é resposta de uma sessão específica de exercício. Seja durante o exercício ou que ainda é decorrente do exercício quando você termina. Ou seja, quando você termina de fazer um dado exercício físico, você ainda tem alterações que são decorrentes dessa sessão, né? Um conjunto delas. Há algumas alterações dessas que levam algumas horas para se restabelecer, voltar ao basal, e outras que podem levar dias. Enquanto que há alterações agudas que dependendo de como você se comporta no exercício, durante a própria sessão já pode voltar ao basal. Então vou dar um exemplo. Fosfocreatina é algo que se restabelece muito rápido depois que você para uma sessão. Terminou de fazer uma sessão, a fosfocreatina vai se restabelecer em pouco tempo. Agora, depois de uma maratona, por exemplo, a quantidade de glicogênio para ela ser reposta, ser restabelecida, ela pode levar até uma semana. E aí eu estou falando que essa uma semana ainda é efeito agudo, porque como ela é decorrente daquela sessão que foi a maratona, eu ainda estou falando de efeito agudo. Então, efeito agudo é melhor a gente entender sempre que é uma alteração decorrente de uma sessão de exercício, seja durante ou que ainda permanece mesmo após você cessar essa sessão. E o que é crônico? Crônico são adaptações decorrentes de várias sessões que você faz, várias sessões de exercício. Um bom exemplo de entender o crônico é a hipertrofia decorrente do treinamento de força. Ou seja, você não consegue uma hipertrofia, vamos imaginar só para facilitar a visualização, vamos imaginar um fisiculturista, uma fisiculturista. Aquele conjunto de aquele volume de músculos que eles conseguiram não veio de uma única sessão, mas de um somatório de sessões, tanto que se eles ficarem alguns dias sem fazer treinamento, aliás, pode ficar até alguns meses, não voltarão
aquilo que eles eram antes de começar a treinar. Então isso eu estou chamando de uma adaptação que ela é crônica, uma adaptação que é decorrente de um somatório de sessões de exercício. E aí a mesma coisa, há adaptações que você pode levar só algumas horas e já medir, porque não vai ser afetado pelo agudo. Aliás, quando a gente quer fazer uma medida, saber, do ponto de vista científico, a gente quer fazer uma medida e a gente quer saber se houve um efeito crônico do treinamento. Para a gente ver o efeito crônico do treinamento, eu tenho que evitar o agudo. Então eu preciso dar um tempo suficiente para que o efeito da última sessão não apareça, porque eu quero só o efeito crônico. E aí, dependendo do que você está medindo, você vai ter que esperar algumas horas, às vezes alguns dias, às vezes muitos dias. Então isso depende do que você vai trabalhar, tá? Aí tem que dar uma boa estudada no fenômeno para entender isso. Então, entendido isso, o que é agudo, o que é crônico, vamos falar agora das respostas agudas, a resposta decorrente de uma sessão, e adaptações, que são adaptações ao longo de várias sessões, decorrentes de várias sessões de exercício físico. Só para vocês terem uma noção e uma dimensão das respostas, desculpa aqui o errinho, é de respostas agudas, né, não agudos. Esse aqui é um exercício que saiu agora, nesse ano, aliás, eu sempre esqueço de falar a data, nós estamos hoje, eu estou gravando no dia 30 de setembro de 2020, esse artigo saiu esse ano, e eles estudaram, fizeram uma revisão de muitos artigos para ver o comportamento de metabólitos decorrentes de uma sessão de exercício. Ó, isso aqui é a sessão de exercício. Então, a revisão de estudo que usaram a técnica que chama de metabolômica, enfim, estudos sobre metabólitos, é uma técnica que estuda metabólitos ou técnicas envolvendo humanos saudáveis, então se preocuparam só com humanos. Nos estudos que eles acessaram, tinham estudos que envolviam mais homens do que mulheres, numa relação bem maior. O que são metabólitos? Eles conceituaram metabólitos como moléculas pequenas, geralmente menor que 1,5 kilodaltos. É difícil vocês terem uma noção, de modo geral, do que é kilodalto, mas é muito pequeno. Só para vocês terem ideia, eu trabalhei na minha graduação com uma proteína de 72 kilodaltos. Eles estão falando uma proteína, que já é uma coisa muito pequena, invisível. E eles estão falando que metabólitos são coisas menor do que 1,5 kilodaltos. Então, são moléculas pequenas que participam ou são coprodutos de reações. Então, proteína não é metabólito, mas aminoácidos, que são os componentes formadores da proteína, são considerados metabólitos. Então, eles viram aqui, encontraram 196 alterações significativas induzidas pelo exercício físico. A maioria do exercício dos artigos era com exercício aeróbio. E aqui eles fizeram um resumo dessas alterações. Então, veja, até 30 minutos, que está nessa parte azul, e aqui eles colocam quais os componentes que viram modificação, né? Aminoácido, acilcarnitina, carboidrato, ácidos graxos, por aí vai. Eu não vou entrar nesses detalhes todos, porque isso aqui é só para dar uma noção para vocês do que o exercício físico faz no nosso corpo, em termos de resposta aguda. Então, depois eles viram alterações de 30 minutos até 3 horas, algumas estiveram tanto em 30 minutos como depois, né? Por isso esse tipo de caracterização. E depois de 3 a 24 horas, algumas que só apareceram lá para depois de 3 horas, algumas com 30 minutos, outras entre 30 e 3 horas. Então tem um monte de coisa, quando a gente fala então de respostas agudas, são muitas respostas. Isso aqui dá uma dimensão para a gente do que a gente está falando. E aí nesse mesmo artigo, aí, só para aproveitar o artigo, falam de alguns números interessantes. O consumo de oxigênio sobe de 0,25 litros por minuto em repouso para 5 litros
ou seja, 20 vezes mais, durante o exercício máximo em um atleta treinado. Aliás, pode ser até mais do que isso, 25 a 30, dependendo do nível do atleta. Isso equivale a saltar de 5 kJ por minuto em repouso, que daria aproximadamente 0,3 gramas de glicose, para aproximadamente 100 kJ no exercício máximo, pularia para 6 gramas de glicose por minuto. Então, olha o salto que é. O fato de haver apenas um total de 4 gramas de glicose livre em um ser humano dá uma dimensão do desafio fisiológico. Então, se eu só tenho isso aqui disponível e eu posso ter que, dependendo do exercício, eu consumo isso, então imagina o que o organismo tem que fazer para liberar glicose na corrente sanguínea e para chegar na musculatura, nos diferentes músculos, e não só nos músculos, né, vários órgãos, para, obviamente, principalmente músculo, né, os músculo cardíaco e músculo esquelético. Mas dá uma noção do desafio que é o exercício físico. Ao mudar do repouso para o exercício, a taxa de hidrólise de ATP, especialmente pelas cabeças de miosina, pode aumentar em mais de 100 vezes. Como há pouco ATP armazenado numa fibra muscular, as reações de ATP devem aumentar imediatamente em uma altíssima taxa de ressíntese de ATP, porque senão não daria conta. Isso explica por que quando você aumenta a intensidade, você entra no metabolismo anaeróbio, você tem muita dificuldade de manter a ressíntese de ATP, porque você precisa de muito ATP comparado a uma situação de repouso. Bom, então isso é só para dar uma noção para vocês desse desafio fisiológico que é que o exercício físico proporciona. O exercício físico é um tipo de estresse, né? O exercício físico é algo que tira seu corpo de uma condição basal de conforto para uma situação de enfrentamento em que tudo ou quase tudo tem que se mobilizar para te permitir fazer o exercício físico. Então as alterações são muitas, são amplas, as agudas são inesgotáveis, ainda há muita coisa para se descobrir. De modo geral, as mais importantes que a gente vai falar aqui, primeiro, a parte mais metabólica, que são essas adaptações de pequenas moléculas, como eu mostrei ali, são muitas, são tantas, que aí a gente teria que passar muitas aulas falando só disso, e para a gente teria pouca aplicação nesse momento. Então eu vou falar mais dessas coisas aqui, as adaptações, ou respostas e adaptações morfológicas, da frequência cardíaca, fluxo e volumes, e pressão sanguínea. Tá, vou dar ênfase nisso porque o conteúdo é muito amplo. Recomendo a vocês, além de ler esse artigo de adaptações agudas e crônicas do exercício físico no sistema cardiovascular, feito por vários autores muito importantes da nossa área, Patrícia Brum, passando pela Cláudia Forjaz, chegando até lá no Carlos Eduardo Negrão. O artigo é antigo, possivelmente de lá para cá já deve ter mudado alguma coisa, mas certamente servirá como uma base para essa compreensão das adaptações agudas. Aqui eles chamam de adaptações agudas e crônicas, né? Eu particularmente prefiro chamar de respostas agudas e adaptações crônicas, mas não tem problema, o importante é a gente entender o que está falando. A Patrícia Brum também tem outro artigo interessante, aliás, uma linha forte da Patrícia estudar insuficiência cardíaca, que é um dos temas aqui dessa disciplina, né, que a gente está falando, que é a relação entre exercício e cardiopatias. E ela estuda muito a insuficiência cardíaca e uma coisa muito interessante, ela vê muito avalia muito o efeito do exercício na musculatura esquelética, porque quando a pessoa tem uma insuficiência cardíaca, ela vai ter um prejuízo na massa muscular também muito grande. Afinal, quem alimenta todo o organismo
é o coração. O coração precisa estar funcionando bem, senão não há entrega suficiente dos elementos fundamentais para a vida. Então há muito prejuízo na função do músculo esquelético, e ela tem uma linha forte nisso, estuda muito sobre isso. Vale muito a pena acompanhar esse grupo, todos eles que estão aqui. Tá? Deixo aqui como sugestão. Num desses livros, acho que foi o segundo, esse aqui, ela chama atenção aqui para que coisas que a insuficiência cardíaca altera e coisa que o treinamento, o exercício físico restabelece, ou pelo menos melhora. Então, a insuficiência cardíaca causa uma hiperatividade simpática, causa alterações em barorreceptores, no controle de quimorreflexos, reflexo cardiopulmonar, e o exercício melhora isso, reduz a hiperatividade simpática. Aí a normalidade na homeostase do cálcio, o exercício restabelece. Disfunção cardíaca, o exercício melhora a função cardíaca. Remodelamento cardíaco. Bom, eu não vou falar todos os detalhes aqui, porque eu vou deixar para que vocês deem uma lida nesse artigo. E essa parte mais da insuficiência cardíaca, eu imagino que meus colegas, depois que vão continuar a disciplina, irão falar. Mas qualquer coisa, fica aí a sugestão do artigo, para você entender a relação entre exercício físico e insuficiência cardíaca. Tá? Continuando. Então nós vamos começar pela frequência cardíaca. A minha intenção aqui é falar principalmente sobre o que é normal, o que é esperado, porque aquilo que foge do normal e do esperado vai caminhando pro doente, né? Para uma caracterização de doença, e doença aí depende da doença, tem diferentes graus. Mas eu preciso entender o que é normal para, obviamente, entender o que é doença. A doença é estabelecida no confronto do que é normal. Vamos começar então aqui pela frequência cardíaca, vamos ver o que o exercício físico faz. Bom, a frequência cardíaca, vocês já sabem que o coração ele tem um mecanismo autoexcitatório, né? Ele é capaz, o coração por si é capaz de manter o seu ritmo cardíaco, a contratilidade. Tanto é que se você retirar um coração e segurar na mão, ele vai continuar batendo por um tempo, enquanto ele estiver com substratos e condição de funcionar. Então, a frequência cardíaca ela tem uma regulação própria, mas em vivo ela é muito influenciada pelo sistema extrínseco, tá? Mas depois eu falo disso. Vamos falar primeiro do intrínseco, né? O intrínseco é comandado pelo nódulo sinoatrial, vocês já estão vendo isso, que é uma pequena massa de tecido muscular especializado, localizado no átrio direito, bem pequenininho, 3 milímetros de largura aproximadamente, 1 centímetro de comprimento. Então são células especializadas, também chamado de sistema marca-passo. Esse valor, tem livro que fala aproximadamente 100 batimentos por minuto, tem outros que falam que é aproximadamente 80 batimentos por minuto, mas é algo em torno disso, 80 a 100, que ele mantém um ritmo. Bom, e aí já começa, já pode perguntar, mas de modo geral as pessoas em repouso não estão a 100 batimentos por minuto? Se ele é o que comanda, por que não está a 100 batimentos por minuto? Porque em vivo nós temos uma regulação extrínseca que age sobre o coração e o nódulo sinoatrial e consegue-se assim manter uma frequência menor. Mas se o coração estivesse na mão, fora do corpo, ele teria esse ritmo, ou sem ação extrínseca. Eu acabei não falando no mecanismo extrínseco porque vocês estão vendo isso, né? Mas o mecanismo extrínseco ele é regulado pelos sistemas simpático e parasimpático. O simpático acelerando, o parasimpático desacelerando a frequência cardíaca. E em vivo, esse sistema ele age sobre o coração e mantém uma frequência cardíaca mais baixa. Quanto maior for a atividade vagal ou parasimpática e menor for a atividade simpática, menor será a frequência cardíaca.
Esse já é uma das respostas esperadas com o treinamento físico. O treinamento físico diminui a frequência cardíaca de repouso, agindo claramente no sistema simpático, diminuindo a ação do sistema simpático, e há também trabalhos mostrando que ele age também na região do nódulo sinatrial. Tá? O que faz a frequência cardíaca aumentar durante... aqui um pequeno errinho, né? O que faz a frequência cardíaca aumentar durante o exercício aeróbio. Vou falar do aeróbio primeiro, tira esse E aqui por gentileza. E diminuir depois do exercício físico. Então veja que eu estou falando de respostas agudas, né? O que faz aumentar durante e diminuir depois. Depois que você parou de fazer uma sessão, um dado esforço, exercício, a frequência cardíaca cairá. Essa figura aqui, ela é muito legal para a gente entender, está nesse artigo, que é um artigo bem interessante. E ela mostra para a gente, numa única figura, tudo o que acontece. A única coisa que ela não mostra, mas eu vou falar para vocês, é o seguinte. Que antes ainda de você começar a fazer um exercício físico, a frequência cardíaca já aumenta. Só de eu falar, se eu falasse para você assim, olha, vamos agora fazer uma corrida. Você não estava esperando e eu digo, vamos fazer uma corrida. Antes de começar a corrida, sua frequência cardíaca já vai aumentar. A frequência cardíaca a gente chama de pré-esforço. Já é o corpo se preparando para o desafio. Tá? Isso ele não está citando aqui. Mas eu tenho aqui no eixo Y a frequência cardíaca. Eu tenho aqui um exercício moderado, 30 minutos. E uma recuperação também de 30 minutos. Então vamos lá. Está considerando aqui uma pessoa com 60 batimentos no repouso. E essa pessoa, então se a gente imaginar uma frequência cardíaca para esforço já teria um aumento, mas ele está dizendo que quando você começa a fazer o exercício, muito rapidamente a frequência já pula para aproximadamente 100 batimentos por minuto. Talvez vocês não vão conseguir enxergar bem, mas aonde está indicando essa seta tem uma cor um pouco mais escura, um vermelho um pouquinho, ou pelo menos laranja um pouco mais forte do que daqui para cima. O que faz a frequência cardíaca subir rapidamente daqui até aqui no exercício? Aparentemente, o que faz esse aumento é uma inibição vagal. Ou seja, você tem uma inibição do comando parasimpático. Quando você promove uma inibição do comando parasimpático, o coração vai para uma frequência que é a frequência do nódulo sinatrial. A frequência intrínseca, porque eu estou tirando o mecanismo que está jogando essa frequência para baixo. Tá? Então, tirou o comando vagal, a frequência dá um salto. Aliás, ela pode subir muito rápido, muito mais rápido do que está mostrando aqui, dependendo do esforço. Pode ser em poucos segundos. E depois, daqui para cima, o que vai fazer ela aumentar? Aparentemente um aumento da atividade simpática. Então vai fazer a frequência cardíaca continuar se elevando. Aqui ela se estabilizou porque é um exercício moderado, né? Então vamos imaginar uma corrida moderada, a frequência vai subir até um certo ponto, até dar conta das suas demandas, porque a frequência cardíaca sobe para aumentar o débito cardíaco, a entrega de oxigênio e nutrientes. Então aqui ela se estabilizou. E aqui também eles vão falando outras coisas que são sinalizadores, né? Por que o sistema vagal, ou parasimpático e simpático conseguem fazer esse comando? Em parte porque recebem informações da periferia. Por exemplo, aqui em cima, o sistema simpático recebendo informações de receptores metabólicos, né, metaborreceptores, que interpretam alterações metabólicas na periferia e informam o sistema simpático por via aferente, né, por inervação. Mesma coisa aqui para a questão da inibição vagal. Como que o centro cardiovascular vai conseguir entender? Porque vem informações lá de baixo. Receptores ativados por contração, por exemplo. Na hora que você começa a movimentar a musculatura, há receptores que são ativados. Esses receptores
que são células, estão associadas a células especializadas, dão um comando aferente para o centro cardiovascular, e é por isso que o sistema parasimpático e simpático passam a ser comandados lá de cima, né, pela cabeça, pelo sistema nervoso. E quando termina o exercício? Assim que você terminou o exercício, você já viu que a sua frequência cardíaca começa a cair. A primeira queda, a queda mais rápida, seria por uma reentrada vagal, por um aumento da atividade vagal que tinha sido inibida aqui. Aí a frequência cai rapidamente. Isso aparentemente, aí tem uma divergência na literatura, mas até aproximadamente 2 minutos você teria uma maior atividade vagal. E depois a redução seria claro, o aumento vagal continua, né? Mas por uma diminuição da atividade simpática. Aí a frequência continua a cair. Agora repare que ela não voltou rapidamente aqui para os 60, ela continua um pouco mais alta. Porque ainda há alterações, há alterações metabólicas ainda acontecendo. Catecolaminas circulantes podem manter a frequência cardíaca um pouco mais alta, então ela vai levar mais tempo para voltar para o repouso. Então essa figurinha aqui nos dá uma noção do que acontece durante e ao final do exercício em relação à frequência cardíaca. E aqui foi para mostrar que ela não tinha voltado completamente. E eu acabei colocando um slide aqui, porque esse artigo que eu citei aqui, ele não tinha colocado, mas que nós temos uma resposta antecipatória, chamada resposta pré-exercício. Isso aqui eu tirei do livro do McCardley, que é um livro que a gente usa, né, na fisiologia. E sobre adaptações crônicas agora, eu falei de respostas agudas. O que a gente espera depois de um tempo de treinamento? Depois de um tempo de treinamento, semana, meses, anos, aí a magnitude que vai variar, eu espero que a frequência cardíaca seja menor do que antes, então ela caia, isso em repouso. E o que acontece durante um exercício, como adaptação crônica? Vamos imaginar um atleta e uma pessoa sedentária. Então o atleta vai ter uma frequência cardíaca bem menor, pode ser inclusive menor que 50, há atletas com frequência cardíaca de 40, 39, bem baixa. Mas quando começa um exercício, repare que o atleta, a frequência cardíaca dele sobe rapidinho. Ou seja, ele tem uma condição de enfrentamento ao esforço melhor, porque é mais rápida para enfrentar do que um sedentário. E para o mesmo nível de esforço, e aqui é o mesmo nível de esforço relativo, ou seja, o mesmo... É como se cada um tivesse com a mesma intensidade para cada um. Ou seja, vamos imaginar assim, eu não sei se ele vai falar na figura, aí ele fala que eles retrataram que já inicia 60% do VO2 máximo. Então, tanto o sedentário está a 60% do VO2 máximo dele, como o atleta está a 60%. Obviamente que o atleta está numa velocidade muito maior, porque ele está mais adaptado. Mas apesar de estarem na mesma intensidade, o atleta consegue manter uma frequência cardíaca um pouco mais baixa, porque tem um coração mais bem adaptado. A frequência cardíaca do atleta é menor aqui e pode ser menor aqui, porque esse coração, toda vez que faz a sístole, manda muito mais sangue do que uma pessoa sedentária. Quando terminou o exercício, a recuperação do atleta vai ser mais rápida. Pode inclusive ser um marcador, 2 marcadores possíveis para você avaliar se o seu treinamento está produzindo adaptação cardiovascular. Uma, se depois de um tempo de treinamento a frequência cardíaca está menor. A outra é se a recuperação da frequência cardíaca é mais rápida. Veja que em 2 minutos, por exemplo, só para pegar um ponto, o atleta já tinha uma frequência muito mais baixa do que o sedentário. Então, medir por um tempo, por exemplo, por alguns minutos, como que é o declínio da frequência cardíaca, é um marcador
de adaptação. Aliás, esse gráfico que a gente está vendo aqui é um gráfico que você pode reproduzir na prática, né? Você pode ver a medida basal, logo após alguns segundos, durante uma sessão, aqui foi só de alguns minutos, mas se fosse uma corrida de 30 minutos não tinha problema, e depois a recuperação. E depois você pode plotar o seu cliente, o atleta, fazer uma plotagem parecida com essa, do antes com o depois, para você ver se houve uma recuperação. Bom, os autores discutem que o aumento da frequência cardíaca depende da intensidade. Aqui eles retrataram considerando uma intensidade igual, 60% do VO2 máximo. Nesse caso, a frequência cardíaca de uma pessoa treinada se eleva mais rapidamente, já falei. Bom, as coisas que estão aqui eu já falei, é só para deixar escrito caso você queira reler. Aqui mostrando, aí no livro do McCarthy, mostrando esse comportamento da frequência cardíaca de atletas, estudantes universitários sedentários em amarelo e estudantes universitários sedentários depois de terem treinado. Você veja que o comportamento depois do treinamento é de uma redução da frequência cardíaca para todo momento, né? E conseguindo um nível, essa frequência cardíaca, por exemplo, do atleta veio até aqui, e o do amarelo só veio até aqui porque aqui ele já fadigou, né? Não conseguiu passar daqui. Já o atleta conseguiu chegar a um nível muito maior de consumo de oxigênio. Tá? Então, basicamente, a frequência cardíaca tem uma adaptação de diminuição para para um mesmo consumo de oxigênio e mesmo relativo. Isso aqui sugere que se dividirmos o consumo de oxigênio pelo batimento cardíaco, né, o consumo de oxigênio pela quantidade de batimento cardíaco, por exemplo, vamos dar o atleta aqui, aproximadamente, tá? Quando ele estava consumindo 2 litros por minuto, o batimento dele era na casa de 110. O do sedentário, para o mesmo consumo, era de 180. Se eu dividir o consumo pelo número de batimento, teremos um valor mais alto para os sujeitos treinados. Isso significa que cada batimento cardíaco está enviando mais oxigênio no sujeito treinado. Tá? E é basicamente isso que acontece. Uma pessoa treinada, cada batimento manda mais sangue, por consequência, mais oxigênio. Trata-se de um parâmetro que caracteriza a eficiência fisiológica do sistema de transporte. Eu estou colocando o sistema cardiovascular no sistema de transporte. Isso aqui é um trabalho nosso que a gente publicou um tempo atrás e que a gente viu isso em atletas de corredores. Comparamos atletas com o C, que é controle, né, não atletas. O PC que a bolinha é de corredores de longa distância e o PM aqui de praticantes de musculação. O que a gente viu foi basicamente o que está mostrando ali atrás, que a única diferença é que no nosso caso tem o treinamento de força, que ali não tem, que era um interesse nosso, ver se o treinamento de força, o que ele fazia. Bom, o que a gente viu, confirmou que o exercício, os corredores tinham uma frequência cardíaca menor no repouso, menor quase sempre, e tiveram uma recuperação mais rápida. E aqui a gente está colocando uma intensidade similar para cada participante. O grupo com praticante de musculação, ele ficou no meio, ele não ficou nem igual ao controle, nem igual os corredores, né? Ele ficou no meio. Embora do ponto de vista estatístico, ele está igual ao controle, igual aos corredores, na maior parte das vezes. Mas a maior adaptação foi para os corredores e para quem treinou musculação e eram praticantes de aproximadamente média de 10 anos de prática. A adaptação não é igual à da adaptação aeróbia, ainda que também parece melhor do que dos controles, mas a gente não encontrou diferença estatística. Está nesse artigo aqui, caso alguém tenha interesse. Não. Esse aqui é outro artigo.
Isso aqui deixa eu mostrar. O de cá tá nesse artigo, é só buscar por isso aqui, qualquer coisa pode me falar também. E esse aqui é um outro artigo que a gente fala de adaptações cardiovasculares em praticante de atividade física. Então é um artigo que te dá uma noção da relação entre prática de atividade física e risco cardiovascular. Tá? Esse acho que eu não vou citar nada dele aqui não. Sugiro como leitura para vocês, o bom que está em português. Embora o título aqui está em inglês, mas não, está aqui em português também. Bom, a frequência cardíaca durante o exercício de força, obviamente, aumenta, né, tanto na fase concêntrica quanto na fase excêntrica, né, a frequência cardíaca aumenta. Mas tem uma coisa curiosa, na verdade é curiosa ao ver o gráfico, mas é simples de explicar, que diferente do exercício aeróbio, a frequência cardíaca não pode ser usada como parâmetro para prescrever a intensidade no treinamento de força. A gente usa a frequência cardíaca como uma estratégia de prescrição de treinamento aeróbio, porque a gente sabe que à medida que a intensidade do exercício aeróbio aumenta, a frequência cardíaca aumenta de forma quase linear. Então eu posso usar a frequência cardíaca como uma estratégia para prescrever, porque ela é um bom sinalizador da intensidade. No caso do treinamento de força, o que acontece é o seguinte: quando a intensidade é muito alta, por exemplo, 100% da sua máxima força, isso quer dizer que você vai fazer uma única repetição. Com uma única repetição, a frequência cardíaca não muda muito. Agora, quando você vai vindo para uma carga menor, exemplo, 50% da sua carga máxima, e aí você vai fazer aproximadamente aqui 15, 20 repetições. Aí a frequência cardíaca será maior, porque você fica durante mais tempo fazendo repetições, enquanto que neste caso aqui você faz uma repetição só, por isso a frequência cardíaca sobe pouco, né? Tem pouca demanda metabólica, não há necessidade de grandes alterações do coração. Tá? Então, se a gente pensar bem aqui, a frequência cardíaca também é um marcador do trabalho cardíaco. Quanto maior a frequência cardíaca, significa que o coração está trabalhando mais. Um exercício intenso, ele não exige tanto do coração, exceto se você fizesse isso de forma repetida. Mas se for fazer poucas repetições, o coração não precisa trabalhar muito no caso do treinamento de força para altas cargas. Mas para baixas, como você vai fazer muitas repetições, ele vai trabalhando cada vez mais. Eu vou falar mais disso para frente. Adaptações cardiovasculares agora do treinamento de força ainda, tá? Tá nesse livro e também tá em livros. Esse aqui é a última, é de 2017, esse livro do Fleck e do Kraem, mas tem nas edições anteriores também. Então, adaptações cardiovasculares crônicas, depois de um tempo de treinamento de força. A frequência cardíaca, o que acontece? Para a mesma carga que você levantava antes, ela vai diminuir. Então, se antes, para levantar 50 quilos, a frequência cardíaca subia X, agora, para levantar 50 quilos, ela vai subir um pouco menos do que antes. Agora, para cargas relativas, por exemplo, 80% de um RM, não vai mudar, não vai ter grandes alterações, ele chama aqui que não tem alteração, e se tiver, certamente é pequeno, entre antes e depois de um treinamento. Isso durante o exercício. E adaptações cardiovasculares crônicas em repouso. Depois de ter feito alguns meses de treinamento de força, o que você espera que aconteça em repouso com a frequência cardíaca? Não se altera ou diminui pouco, que foi inclusive o que a gente viu lá atrás nesse aqui, o treinamento, o PC, o PM, né, que é o triângulo. Veja que ele está junto aqui com o controle. Então a frequência cardíaca não sofre
uma adaptação igual acontece com corredores de longa distância. E, obviamente, no nosso trabalho lá eram tanto os corredores quanto os praticantes de musculação, ambos os grupos eram treinados por muitos anos. E por que tais adaptações acontecem na frequência cardíaca? Essas adaptações são decorrentes de modulação, ou seja, por que o treinamento produz essas adaptações? Modulação do sistema nervoso autonômico, diminuindo a atividade simpática e aumentando a parasimpática. Músculos cardíaco e esquelético mais eficientes. Com isso eu preciso que o coração não precise bater com tanta frequência, porque cada vez que ele faz a sístole, ejeta mais sangue. E até mesmo modulação do ritmo do nodo sinusal, né? Inclusive, esse artigo mostra, que está aqui embaixo, não dá para eu citar tudo com tranquilidade, né, porque ficaria absurdamente longo, mas mostra que o exercício foi capaz de modular os canais do tipo chamado de Fanny, né, a corrente I, no nódulo sinoatrial. Tá? Então esses são os mecanismos decorrentes do treinamento físico. Importante para quem está no mundo da prática que o uso da frequência cardíaca, principalmente para praticantes de trabalhos contínuos, né, corrida de longa distância, corrida, ciclismo, natação, a medida da frequência cardíaca, como eu mostrei lá atrás, é um bom marcador, um marcador interessante para você acompanhar adaptações do sistema cardiovascular. Sobre a pressão arterial, eu vou então deixar para a próxima aula, eu vou gravar ainda hoje, mas vocês podem de repente dar uma descansada aqui, relembrar, rever o que ficaram com dúvida. E na próxima aula eu vou falar exatamente disso aqui, sobre respostas agudas e adaptações crônicas em relação à pressão arterial. Deixo aqui de novo uma propaganda. De novo não, que você, quer dizer, boa parte de vocês dessa disciplina não está nas outras disciplinas que eu estou dando no semestre. Então os outros lá nas outras disciplinas sabem que a gente tem um livro que saiu agora, que eu e o professor Lucas organizamos, mas quase todo mundo lá do NUPEM participou, e vários professores e professoras de outras instituições de ensino participaram. Em breve vai estar disponível no repositório da Edufis, mas por enquanto vocês, quem tiver interesse, pode me mandar um e-mail que eu repasso pelo próprio e-mail, não está tão pesado assim, dá para passar, tá? Então, até mais.